Nessa aula de hoje, nós iremos aprender o que são relacionamentos. O que é um relacionamento entre tabelas? Nas aulas anteriores, nós aprendemos e entendemos o que é uma tabela, para que serve, né? Nós já sabemos que a tabela é um local onde há armazenamento de dados, que um conjunto de dados se transforma em uma informação e que as tabelas ficam armazenadas em um banco de dados. Nesse meu slide, eu tenho a ilustração de algumas tabelas, partindo do princípio que essas tabelas seriam tabelas de um banco de dados que nós iremos criar. O que eu quero que vocês entendam é que o sentido de se modelar dados, de se fazer uma modelagem de dados, é para atender uma necessidade de negócio. Então aqui nós temos uma tabela de lojas. Deixa eu pegar meu laser aqui, né? Nós temos uma tabela de loja, uma tabela de cidades, uma tabela de pedidos, distâncias e uma tabela de motoboy. Bom, esse é um simples exemplo de modelo. Lógico que aqui a gente não está falando de compra, de venda, de nota fiscal e assim por diante. Por que eu sempre lembro disso? Para os mais estudiosos, ou para aqueles mais detalhistas, Valdomiro, mas esse modelo não está completo. Aqui é apenas um exemplo. Bom, toda tabela, quando a gente está fazendo um desenho de modelo, ela é representada por um retângulo. Ou, como sempre me corrigem, Valdomiro, mas isso é um quadrado. Um quadrado ou um retângulo, não importa. A tabela de loja conterá lojas, a de cidade conterá cidades e assim por diante. Mas o grande ponto, o grande momento de se fazer o relacionamento entre tabelas é a gente saber a ordem de ligação da tabela, que são essas setas aqui. Então essas setas, elas podem estar apontando para uma tabela A ou para uma tabela B, e elas poderiam até ter setas dos dois lados. Mas vamos lá. Por que essa seta está apontando para a tabela de lojas? Porque a leitura, o princípio do entendimento é uma cidade, uma cidade pode ter várias lojas. Então pensem comigo, a cidade de analogia. Vou pegar qualquer cidade aqui, tá, pessoal? A cidade de Sorocaba, ela pode conter várias lojas. Loja A, loja B, loja 1, loja 2. Só que uma loja só pode estar em uma cidade. Então, a ordem do relacionamento é um para muitos, é uma cidade para muitas lojas. Aí, como eu sempre brinco, sempre alguém levanta na aula e fala assim: Ah, Valdomiro, mas eu posso ter uma loja em várias cidades? Aí eles citam, vocês poderiam citar um exemplo de uma loja. Calma. Quando eu digo loja, é uma loja física, é um CNPJ. Se, se você tem uma empresa e tem 5 filiais, cada filial seria uma loja. O contexto do entendimento é, a gente se pergunta, uma loja pode estar em várias cidades? Não. Então, por isso que a seta ela aponta uma cidade para muitas lojas. Para a gente fazer o relacionamento entre pedidos, vamos lá. Uma loja pode ter muitos pedidos. Quer dizer, a minha loja eu posso fazer vários pedidos para ela. Só que eu pergunto para vocês, o pedido 55, ele pode estar em várias lojas? Não. Então é por isso que a seta ela vai para a direita. Uma loja pode ter muitos pedidos. E a mesma coisa a mesma questão nesse meu modelo, o motoboy. Um motoboy, imagine o entregador de pizza lá, ele pode entregar vários pedidos. Ele vai entregar o pedido 10, o 11, o 15, o 18, mas um pedido pode ter só um motoboy no meu modelo de dados. E a distância, aqui seria um exemplo meio, posso dizer assim, abstrato, diferente.
que eu quero saber as distâncias dos meus pedidos. Então aqui nessa tabela de distância eu vou cadastrar 500, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros. Vamos supor que eu quisesse fazer uma medição de distâncias. Então uma distância pode ter muitos pedidos, mas um pedido só vai ter uma distância só. Então quando eu for calcular a distância para entregar um pedido, só vai ter uma distância. Valdomiro, não entendi nada. Essas setas que estão aqui representadas, onde existe uma seta apontando e do outro lado não tem nada, sempre o lado que não tem nada, ele é o valor 1 da relação entre tabelas. E o lado que tem a seta é o muitos. Então, quando a gente está modelando os dados, é muito importante a gente se preocupar com isso. Tudo bem que nesse momento a gente está num desenho. Nós estamos em um desenho, mas posteriormente esse modelo ele vai vir a se tornar um script de banco de dados, que nós vamos inserir dados, que, que nós vamos consultar os dados. Então isso é muito importante, tá? Então é muito importante a gente entender a questão do modelo de dados. Eu vou pressionar ESC aqui, vou sair e eu vou fazer uma ilustração, tá? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou deletar as minhas linhas. Quando a gente começa a modelar, fazer a modelagem, o desenho da modelagem, a gente só tem que se preocupar com as tabelas. Eu até sempre cito o seguinte: um modelo de dados ele surge com base em uma necessidade. E uma necessidade ela precisa se transformar em tabelas. Então, eu sempre digo para os meus alunos nos cursos online, né, ao vivo, né? Faz muito tempo que eu não dou curso presencial. Nas minhas aulas online, eu sempre digo, quando a gente está aprendendo modelagem, que primeiro a gente tem que se preocupar com as tabelas. Então aqui eu jogo uma reflexão para vocês. Imagine que vocês precisam fazer uma modelagem para um negócio. Peguem um conhecimento peguem uma área que vocês conheçam. De repente um salão de cabeleireiro, de repente uma lanchonete, ou um bazar, uma loja de presentes, uma loja de material para construção de um colega de vocês. Então, elejam um negócio, um assunto. Elejam um assunto. E a partir desse assunto, lógico que vocês vão ter que conversar com a pessoa, ou, Valdomiro, eu trabalho, como um aluno meu falou para mim, eu trabalho no escritório dentário. Perfeito! Então, tentem, faça uma reflexão para fazer uma modelagem para um consultório dentário. Valdomiro, eu trabalho numa clínica médica como atendente. Perfeito! Então, tentem pensar no modelo de dados para satisfazer a necessidade do seu consultório médico. O que eu quero dizer é que todo negócio, independente de que seja, cabe muito bem ao modelo de dados. E o princípio do modelo de dados é a gente saber o que nós vamos colocar no modelo de dados. Mas sempre que eu falo desse assunto, eu vou voltar uns slides de aulas anteriores aqui, tem um ponto importante. Vou voltar com a seta mesmo. Gente, olha isso daqui. Lembrando vocês, a tabela que eu estou pedindo para vocês se preocuparem é só o nome da tabela. Então, modelem, comecem a criar um modelo pensando na tabela. Campo de tabela a gente se preocupa depois. Então, em aulas anteriores, eu não me recordo a ordem das aulas, eu não sei se foi em aulas anteriores ou posteriores, nós falamos sobre o que compõe uma tabela, que ela compõe campos, registros. Não se preocupem com os campos e nem com os registros. Vou lá para frente agora. O que eu quero que vocês se preocupem nesse momento é tentem fazer um modelo de dados, tentem criar as tabelas com base no negócio que vocês conheçam.
Porque o modelo de dados começa assim. Aí depois que vocês fizerem o modelo, aí a gente vai se preocupar com o relacionamento. Inclusive, vai ter uma aula seguinte, a próxima aula, eu vou detalhar essa questão do relacionamento entre tabelas. Um para muitos, muitos para um. Opa, Valdomiro, peraí. Mas por enquanto, ó, eu quero que vocês se preocupem e façam um exercício com base num negócio que vocês tenham, que vocês conheçam. Ah, Valdomiro, eu não conheço. Perfeito, então vai atrás. Faça um levantamento com um conhecido que tem uma lanchonete e pergunta: o que você vende aqui? Opa, olha só, se vende algo, precisa de produto. Precisa de produto. Se você quer cadastrar os seus clientes, você precisa de uma tabela de clientes. Então façam essa reflexão e façam um exercício, exercitem dessa maneira, criando, é, o, iniciando a criação de um modelo de dados, mas se preocupando inicialmente, né, ficou até um pleonasmo, iniciando inicialmente, com as tabelas. Usem o PowerPoint, como diz um colega meu, use um papel de pão, não importa. Comecem a, comecem a exercitar. Nossa, eu vou criar um modelo de dados. Ah, eu queria criar um modelo de dados para controlar minhas contas. Perfeito. Então pensem em que tabelas vocês precisariam para controlar as contas de vocês. Então, citei vários exemplos aqui, né, que eu acho que podem ser úteis, ok? Para depois, sim, a gente começar a se preocupar a entender melhor o relacionamento entre tabelas, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado.